Olá meus amados, estamos de volta com mais um vídeo da série Edificando e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algo que é muito importante na nossa jornada cristã, que tem a ver com a nossa identidade enquanto filhos e também como servos de Deus. Para isso eu queria ler dois textos que estão em Romanos. O primeiro deles está em Romanos no capítulo 6, que é o verso 22, que diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o outro texto está em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Bom, nós vemos nesses dois textos, entre tantos outros, eu separei apenas esses dois, que a nossa identidade, na nossa expressão como filhos de Deus, ela se alterna ou ela vive em harmonia dentro desses dois contextos de filhos e de servos. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos servos de Deus. Então, assim, nós podemos começar a pensar sobre justamente o padrão ou as expressões de um filho ou de um servo. Nós sabemos que filhos podem ser bons filhos, servos ou empregados podem ser bons servos, bons empregados ou maus empregados, da mesma maneira como um filho pode ser um mau filho. O ponto é que nessa condição de filhos e servos nós precisamos ter muita atenção à natureza da nossa relação com Deus, da forma correta para que essa relação, para que esse relacionamento com Deus, ele se dê no parâmetro equilibrado e saudável que vai contribuir para o propósito de Deus na nossa vida. Um ponto que a gente pode lembrar aqui está relacionado com a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, é bastante interessante e muito emblemática nesse contexto. Eu só quero contar rapidamente a história para você, certamente você conhece, mas é bom a gente lembrar de uns pontos importantes dessa história que Jesus contou. Jesus disse que existia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo, ele chegou para o pai e falou para ele assim: pai, me dá minha parte da minha herança. E o pai então distribuiu essa herança, que era o direito do filho, não apenas para esse mais novo, mas ele distribuiu para os dois esse direito, essa herança. Poucos dias depois, esse filho mais novo, que pediu a sua herança, ele foi embora. Ele foi viver a sua vida, certamente algo que ele já tinha no coração. Ele foi para um país distante e lá ele começou a gastar todo esse dinheiro. Ele começou a viver de uma forma dissoluta e ele perdeu tudo que tinha. E justamente no momento de crise que aconteceu naquele país, aquele jovem perdeu o dinheiro, não tinha como subsistir e começou a trabalhar guardando e cuidando de porcos para uma pessoa. E a crise era tanta, e a fome era tanta naquele lugar, que ele até desejava comer da comida daqueles porcos. Teve um dia que ele caiu em si, e ele pensou: puxa, meu pai tem tantos empregados lá que vivem melhor do que eu, então eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para minha casa e vou falar para meu pai assim: pai, me perdoa porque eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos teus empregados, como um dos seus servos. E assim ele volta para sua casa, e ele chegando próximo à sua casa, seu pai o avistou de longe, correu, o abraçou, o beijou, e ele falou isso para o pai: pai, me perdoa, pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos teus empregados, não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai dele simplesmente manda que os empregados trouxessem uma boa roupa para ele, que colocasse uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, e imediatamente o pai também chama os empregados e fala: pegue um bezerro cevado e vamos fazer um churrasco para nos alegrar, porque meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E assim eles fizeram uma grande festa. E naquele momento da festa, o outro irmão, aquele que havia ficado trabalhando com o seu pai, ele estava voltando do campo. E ele, chegando próximo à casa, ouviu a música, as danças, e ele perguntou: que festa é essa? E aí uma pessoa falou para ele: olha, é que teu irmão voltou e o teu pai está dando uma festa, está dando um churrasco, né, em comemoração à volta do seu irmão. E ele não quis entrar na festa, ele ficou bravo lá fora, e o pai então foi até ele e perguntou: filho, o que está acontecendo?
E ele falou assim, esse teu filho aí, ele gastou todo o dinheiro dele com prostitutas, com festas e tal, e você deu uma festa para ele. E eu te sirvo há tantos anos, e o senhor nunca me deu um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. E aí o pai responde para o filho assim, filho, tudo que eu tenho é teu. É necessário que a gente se alegre, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, o teu irmão estava morto e reviveu. Nessa história, nesta parábola que Jesus nos conta, evidentemente a gente vai encontrando os simbolismos de tudo isso e vê que o pai ali representa Deus e os filhos representam a nossa vida, nossa postura diante de Deus. E a gente percebe que os dois filhos, eles tinham comportamentos, eles tinham uma diferença muito grande, né, entre eles. O primeiro, ele tinha um coração mais de filho, ele tinha um coração de pegar aquilo que era dele, aquilo que era por direito dele, e o outro, ele tinha uma condição diferenciada, ele queria ficar e trabalhar juntamente com aquilo que o pai tinha, né, com a fazenda ou com aquela questão que eles tinham como subsistência. Mas a gente percebe que, embora os dois fossem diferentes na maneira como eles conduziram as suas vidas, lá dentro a motivação era muito parecida. Vejamos, o primeiro filho, ele simplesmente estava interessado no quê? Na herança. Ele queria aquilo que era por direito dele, ele não estava nem aí com os planos do seu pai, com os sonhos do seu pai, com os projetos que ele tinha traçado para a vida do seu filho. Ele queria, na verdade, viver a sua vida e queria viver a sua vida da maneira que ele mesmo queria. Ponto. E assim ele fez. Agora, nesse contexto, vamos pensar primeiro nesse filho pródigo, que era o mais novo, a gente também pode olhar para a nossa vida e traçar alguns paralelos. Muitas vezes nós temos a mesma postura. Nós buscamos a Deus porque nós queremos aquilo que na sua palavra ele nos promete. Então, muitas vezes nós oramos e pedimos para Deus, como esse jovem pediu. Pai, me dá minha parte da herança. Senhor, eu quero a minha bênção. Então a gente começa a viver uma vida buscando o que o Pai pode oferecer apenas e não buscar o coração do Pai. Não viver o plano e o propósito do Pai. Na verdade, nós baseamos o nosso relacionamento e a nossa postura em exigir aquilo que Deus deve e pode nos dar como uma obrigação de Deus. É como se nós exigíssemos aquilo que Deus tem que nos dar e ponto final. Então esse é um contexto que mostra um nível de egoísmo muito grande da parte desse primeiro filho, que embora estivesse dentro do seu direito, ele extrapola aquilo que deveria ser uma relação saudável com o seu pai. Por outro lado, tem o outro filho que trabalha, outro filho que está presente, que se envolve com tudo. E no momento em que o irmão, que foi muito incoerente na sua vida, ele vai embora e volta e recebe uma festa por causa disso, ele fica indignado. E é interessante que a primeira coisa que ele fala para o seu pai é: pai, há tantos anos eu te sirvo. Esse, embora fosse filho, ele tinha um coração muito de servo, de trabalhar para o seu pai. Porém, embora isso possa parecer muito bom, né, uma postura muito correta, ele revela também uma motivação que não correspondia com o desejo e com o coração do seu pai. Ele trabalhava e ele também olhava para aquilo que era seu direito, ele também olhava para aquilo que era seu mérito. Ele trabalhava e ele entendia que ele era merecedor de um salário ou de alguma coisa e ele esperava isso do seu pai, embora o seu pai houvesse dividido a herança entre os dois. Então a gente percebe algo interessante aqui, que mesmo esse que parece muito correto, também tem uma motivação errada no seu coração. Vamos trazer um paralelo para a nossa vida agora também. Quantas vezes que nós tratamos Deus da mesma maneira? Quantas vezes que nós fazemos coisas para o Senhor, participamos das atividades da igreja, oramos, jejuamos, lemos a palavra, enfim, temos a nossa vida cristã, né, recheada de eventos, recheada de atividades, e por conta disso nós achamos que essa atividade, esse modo de vida, de servir a Deus, coloca Deus na obrigação de nos abençoar e ponto final. Então, nós percebemos nos dois uma motivação escondida, que é muito parecida. Os dois olhavam para o seu mérito, os dois olhavam para o seu direito, e os dois estavam, de uma certa forma, expressando o egoísmo do coração e não estavam
próximos do coração do seu pai, não estavam em linha com os desejos, com os planos, com aquilo que o pai gostaria de manifestar na vida dos seus filhos. Então, eles se apoiaram no seu direito legal, eles queriam, um queria a bênção e foi embora, o outro queria o reconhecimento embora enquanto ele estava ali com o seu pai, né? E isso trouxe uma dificuldade entre os dois irmãos. Houve ciúmes, houve indignação, houve abandono. Então a gente pode trazer, né, para a nossa realidade alguns pontos que são importantes. Primeiro deles, se eu estabelecer a minha vida com Deus baseado naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, naquilo que a Bíblia mesmo me promete, essa bênção que eu posso exigir da parte de Deus, né, e a Bíblia nos dá a margem para isso. Quero deixar bem claro que você pode pedir, você pode usar a palavra para você tomar a sua herança, mas a questão é a motivação do nosso coração. Porque se eu me basear naquilo que a palavra me dá como promessa e eu, entre aspas, exigir de Deus isso, essa bênção pode ser mais importante do que o próprio Deus. Essa bênção, ela pode tomar o lugar do próprio Deus. E aí, nós, ao recebermos a bênção, podemos ser como esse filho pródigo. Recebe a bênção, mas vai para um lugar distante. Ao mesmo tempo que somos abençoados, não poderíamos estar mais longe de Deus por conta da motivação errada do coração. Por outro lado, podemos estar próximos à igreja, próximos a Deus e servindo a Deus, só que com a motivação errada também, querendo servir, buscando o reconhecimento, buscando o mérito, buscando o resultado apenas e não buscando o Deus do resultado, buscando a bênção e não buscando o Deus da bênção. Assim, amados, não é errado pedir, não é errado você se colocar como filho, não é errado você se colocar como servo diante de Deus, mas o ponto fundamental é como está o nosso coração, como está a motivação do nosso coração. Assim, o que eu gostaria de transmitir a vocês nesse vídeo é que nós façamos uma reflexão acerca da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem sido só por meio de interesse, por meio de uma busca em relação às nossas necessidades, ou a nossa busca em relação a Deus tem a ver com Ele, com o próprio Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que nós podemos e temos tantas necessidades, mas Deus sabe de cada uma delas. Mas antes de cada uma dessas necessidades, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Esse é o ponto fundamental da nossa vida que a gente tem que focar. Buscar primeiramente a Deus, buscar conhecer o Senhor, conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, porque essa é a vida eterna, esse é o princípio de vida para todos nós. Assim, não nos livra de dificuldades, mas nos coloca numa postura de termos garantias eternas de estarmos cumprindo o propósito de Deus, estarmos alinhados com o coração de Deus. Dessa forma, com o nosso coração alinhado, com a nossa motivação correta e não egoísta, nós poderemos estar diante de Deus orando e nos relacionando com Ele como filhos, mas também como servos, de uma forma equilibrada e de uma forma correta. Em que sentido? Muitas vezes, nós vamos precisar de uma intervenção de Deus na nossa vida. Nós devemos orar a Deus com orações, com súplicas, com clamores, se for o caso, mas essa questão ela deve ser previamente resolvida no nosso coração, no sentido de eu preciso de Deus, eu quero buscar, claro, as coisas que Deus tem para mim, mas antes disso eu quero buscar o próprio Deus. Dessa maneira a gente pode, por exemplo, entender o que Jesus disse no contexto de oração de filho, que quando nós devemos e precisamos orar a Deus, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar ao Pai, e Ele vai nos responder em secreto. Essa oração ao Pai é a oração que o filho faz, é a oração que o Pai ouve e que tem a ver com a tua vida, tem a ver com as questões individuais, pontuais que você tem enfrentado. Isso tem a ver com o seu relacionamento com o Pai Nosso, com o seu Pai Celestial. Por outro lado, todos nós somos servos também. E precisamos aprender a nos relacionar com Deus por meio dessa natureza de sermos servos de Deus. E nesse sentido, nós temos tantos desafios no que se refere ao ministério. Nós temos um chamado de Deus para tocar essa geração, para tocar a vida de pessoas.
para curar pessoas, para interceder por pessoas, para evangelizar pessoas, para anunciar as boas novas para essas pessoas. Então, como servos de Deus, nós precisamos chegar até Deus e pedir ao Senhor, como servos, as ferramentas para que a gente possa cumprir com o nosso ministério. Veja, o que nós vamos pedir como filhos tem a ver com a nossa vida, para que possamos ter tranquilidade na nossa vida, possamos carregar um testemunho de cuidado e de amor de Deus para que a gente possa continuar servindo. E como servos, chegaremos diante de Deus para pedir as ferramentas necessárias para que o ministério possa ser feito de maneira não natural, não baseado na nossa força ou habilidade, mas baseado em questões sobrenaturais e espirituais. Assim, você pode pedir, por exemplo, para Deus que Deus dê a você para o ministério, não para o seu reconhecimento, não para que você seja alguém especial em meio à igreja, mas para o ministério, para servir a Deus, você pode pedir dons, por exemplo. O Espírito Santo, ele distribui dons de cura, dons de novas línguas, de interpretação, de profecia e tantos outros. Operação de milagres, você pode encontrar isso lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12 também, vai falar em relação a esses dons que o Espírito Santo ele distribui, ele dá à igreja para que o ministério ele se desenvolva. Então, quando alguém entende o seu papel e sabe que precisa servir a Deus, esse servo tem que chegar diante de Deus como Senhor e pedir com ousadia: Senhor, eu quero ferramentas para o cumprimento do ministério. Derrama sobre a minha vida a unção, derrama sobre a minha vida o conhecimento, a sabedoria, os dons, a graça para que eu possa obedecer o seu envio, o ministério que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero cumprir o meu chamado. Assim, nós podemos distinguir bem a nossa postura de filhos, bem como a nossa postura de servos. Podemos fluir na presença de Deus como filhos e servos de forma coerente com aquilo que Deus mesmo tem sonhado e planejado ao nosso respeito. Que você possa fluir assim na sua vida, que você possa olhar para Jesus como padrão de filho e servo. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto que é muito importante, para que você entenda como o próprio Jesus, ele se mostra como um padrão de filho e de servo. O filho que conhece a sua identidade e conhece seu pai, mas que conhecendo seu pai, ele se apresenta como servo e serve ao pai como um senhor. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Algumas versões diz aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos aqui o exemplo de Jesus. E Paulo aqui escreve aos Filipenses dizendo, no verso 5, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que possamos ter esse sentimento. Embora sendo filhos, possamos agir como servos, tratando as pessoas como alvo do amor de Deus, enxergando as pessoas maiores do que nós mesmos. Dessa maneira a gente vai cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, orgulhar o nosso Pai e honrar o nosso Senhor. Que seja assim na sua vida, que você possa expressar essa essência de cristão como filho e como servo de Deus. Compartilhe isso na sua célula. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e até a próxima.